Enem 2017, uma questão de ligações intermoleculares, cromatografia. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura em duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel, em movimento no papel. A fase estacionária, também chamada de fase fixa, consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. E é a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida, através de uma partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente pelo papel. Uma mistura de hexano com 5% volume por volume de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias apresentadas: licopeno, alfa-caroteno, gama-caroteno, capsorrubina e alfa-criptoxantina. A substância presente na mistura que migra mais lentamente é o... e ele quer que a gente marque o composto. Então vamos fazer aqui uma revisão de cromatografia. Cromatografia é um método de separação de misturas. Existe a cromatografia em coluna, a cromatografia em camada delgada e a cromatografia em papel, que é muito simples. Você pode utilizar uma folha de papel aí, desse papel A4, cortar em um pedaço que seja capaz de entrar em um recipiente e fazer isso que eu vou lhe colocar aqui. Então imagine que eu tenho um becker relativamente grande, um becker de 500 ml, e eu coloco ali uma pequena camada da fase móvel, que é o solvente, que nessa questão ele diz que é hexano com 5% volume por volume de acetona. E aí eu corto aqui uma folha de papel, coloco em algum suporte, que pode ser, por exemplo, em um lápis, e coloco aqui no becker, para que a folha de papel fique nessa forma, na vertical. E aí eu coloco aqui embaixo, lá na parte inicial do solvente, a mistura. Vamos imaginar que essa mistura, ela tinha A e B juntos, A mais B. Aqui tem A mais B, dois componentes. E assim que eu colocar o papel na fase móvel, essa fase móvel começa a subir pelo papel. A fase móvel vai subindo pelo papel, que é o quê? Hexano e 5% de acetona. À medida que essa fase móvel vai subindo pelo papel, um dos componentes vai se deslocando no papel mais lentamente, que no caso aqui eu chamei de B, que eu vou já explicar por quê. E outro componente vai se deslocando no papel mais rapidamente, que eu chamei de A. Então eu consegui separar A de B e eles estavam misturados lá no início. Você pode fazer isso em casa com tinta de caneta. Pega aí uma tinta de caneta, coloca embaixo do papel, coloca um pouco de álcool e água e aí você vai conseguir separar os componentes da tinta de papel, daquela tinta no papel, tranquilamente. Alexandre, qual é a substância que vai se deslocar mais lentamente na fase fixa ou fase estacionária, que no papel é celulose? A celulose é um polímero de glicose, então a celulose tem um monte de grupos OH. Então, quem vai se deslocar muito lentamente são substâncias mais polares. Porque uma substância mais polar, que tenha grupos OH, que tenha grupos amina, vai interagir com a celulose através de uma ligação intermolecular muito forte. Por exemplo, pontes de hidrogênio. Ou até interações do tipo de polo. Então, quanto mais polar for a substância, mais ela se desloca lentamente pelo papel. Por quê? Porque ela vai interagir muito com a fase fixa, que é a fase estacionária, que é a celulose. Porque ela vai formar ligações intermoleculares fortes com a celulose. O solvente vai passando e ela vai se deslocando lentamente. Então aqui eu botei menos para dizer que interage pouco com a fase móvel e interage muito, coloquei um mais, com a fase fixa. Por isso que ela se desloca lentamente, porque a fase fixa, a fase estacionária, é celulose, que é um polímero de glicose, tem muitos grupos OH. E se esse composto é mais polar, ele deve também ter grupos OH ou grupos amino, que vai formar pontes de hidrogênio com a celulose
E aí são interações fortes, ele vai se deslocando lentamente. Quem é que vai se deslocar muito facilmente à medida que o solvente, que a fase móvel vai passando, vai arrastando com grande facilidade esses componentes? São os componentes menos polares. Por quê? Porque ele tem mais interação com a fase móvel. Ele é menos polar. E o solvente também, ó, é um solvente pouco polar. O hexano é pouco polar. E a acetona, que é a propanona, é pouco polar. Então esse solvente aqui é um solvente predominantemente apolar. Como a fase móvel, como esse componente A também é pouco polar, lembra daquela regrinha, semelhante dissolve semelhante. Apolar com apolar. Se ele é pouco polar, ele é mais apolar. Se ele é mais apolar, ele interage com o hexano, que também é apolar. Então, à medida que o hexano vai levando, vai subindo, ele vai acompanhando o hexano. E como ele é apolar, ele é pouco polar, ele interage pouco com a celulose, porque a celulose tende a interagir com compostos polares para formar pontes de hidrogênio ou interações do tipo dipolo-dipolo. Então, facilmente eu consigo separar esses componentes, um componente mais polar e outro componente menos polar. Ele perguntou aqui nessa questão muito interessante de cromatografia, qual é o componente que migra mais lentamente. Então nós estamos querendo saber, como se fosse aqui essa letra B, é o componente mais polar que nós temos aí. Se nós olharmos, ó, o licopeno é apolar, é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio, o licopeno é apolar. O alfa-caroteno também é um hidrocarboneto, apolar. O gama-caroteno também é um hidrocarboneto, apolar. Já essa capsorrubina, ele tem aqui uma cetona e um álcool, que são grupos polares. E tem isso duas vezes. Ó. Tem uma cetona e um álcool, que são grupos polares. Essa cetona e esse álcool podem formar pontes de hidrogênio com os grupos OH presentes na celulose. E com isso vão formar pontes de hidrogênio. Essa capsorrubina, ele é o mais polar desses compostos que tem aí. Ele tem uma alta polaridade. Então ele vai migrar pouco, porque vão se formar ligações de hidrogênio entre o álcool e a celulose, entre essa cetona e a celulose, tanto de um lado como do outro da molécula. O outro composto que eu não coloquei aqui, até porque não precisa, também por questão de espaço, que ficou faltando aí, é a alfa-criptoxantina. A alfa-criptoxantina é mais polar do que o licopeno, do que o alfa-caroteno e do que o gama-caroteno. Mas ele é bem menos polar do que a capsorrubina, porque só tem um grupo OH. Um OH. Então, ele é predominantemente apolar, porque só tem uma hidroxila numa cadeia carbônica enorme. Então, qual é o composto que migra mais lentamente? Sem dúvida, é a capsorrubina. Nessa prova que eu estou usando como referência, é a letra D. Então, não esquecer, os compostos mais polares, na cromatografia em camada delgada, na cromatografia em papel, na cromatografia em coluna, eles têm grande interação com a fase estacionária. Então, migram pouco, ok? Quando a cromatografia em coluna é usada com sílica. A sílica tem muitos grupos Si e tem muitos oxigênios, silício e muitos oxigênios. Então, esses oxigênios favorecem com que esses grupos polares formem pontes de hidrogênio com a sílica. Então, vale a mesma regra para o papel. Já se o composto for pouco apolar, ele tem muita interação com a fase móvel. Lógico que esse pouco polar significa, logicamente, um grupo predominantemente apolar. É a mesma coisa, não é? E com isso, como ele é apolar, ele interage pouco com a fase estacionária, também chamada de fase fixa, e interage mais com a fase móvel, que nesse caso aqui, ó, era um solvente predominantemente também apolar. Ok? Então, questão muito interessante que envolve ligações intermoleculares e separação de misturas. Eu posso dizer que a cromatografia é um processo de separação de misturas porque eu consegui separar os dois componentes, A e B, que estavam misturados aqui no início. Esses componentes eles conseguem ser separados com a cromatografia em coluna ou numa cromatografia em camada delgada tranquilamente. Questão resolvida, marcamos aí a capsorrubina.